Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e hoje vou começar a unidade 2 com vocês. Vamos estudar? Estão prontos? Venham comigo. Na unidade 2, nós vamos estudar aqui a partir dos componentes curriculares, que a gente estuda em Sociologia no segundo ano. Nós vamos começar com estratificação social, que hoje nós vamos trabalhar a parte 1, certo? Depois vem outra aula com a parte 2, desigualdades sociais no Brasil, parte 1 e parte 2 também. Direitos e cidadania, parte 1 e parte 2. Violência e sociedade, novamente parte 1 e parte 2. E por fim, para encerrar a unidade, a gente vem com tecnologia e sociedade, também parte 1 e parte 2, certo? Então, no tema da aula de hoje, estratificação social, parte 1, nós vamos estudar o quê? Vamos estudar a estrutura social, certo? Vamos ver alguns gráficos, analisar como é que a estrutura social brasileira é dividida, A sociedade brasileira como um todo, aqui dentro de um recorte para a sociologia, porque você pode estudar tanto para a geografia como para a história, e assim por diante, até mesmo para a filosofia. Depois a estratificação social, certo? As divisões, as camadas que a sociedade tem e a mobilidade social como último tópico da aula de hoje, certo? Começando com estrutura social, leiam e acompanhem comigo aqui. A estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Então, quando a gente fala de sociedade ou de estrutura social, a gente vai ter ali vários aspectos. Dentre eles, a gente tem o aspecto econômico, o aspecto cultural, social, político e histórico. Então, para que você consiga compreender o presente, a gente estuda história, o que aconteceu no passado, para analisar o presente e tentar prever o futuro, dentro, não como vidente, mas para evitar problemas, catástrofes ou algumas coisas semelhantes, certo? Dentro disso, nós temos o aspecto econômico, que é o que vai controlar e manipular todo o contexto financeiro, a moeda e tudo mais, A cultura, que vem das raízes daquele povo e vai mostrar também o aspecto social de como aquela comunidade se organiza, e o aspecto político, que vem de polis, que vem de cidade e de como aquele contexto se organiza. Vamos continuar aqui comigo nos slides. Então, a sociedade brasileira, ela vem de um trabalho escravo, que existia uma sustentação. Deixa eu mudar a cor desse pincel, tá? Aqui embaixo nós temos uma sustentação de um patriarcalismo, que era sustentado também por uma situação de escravidão, que até hoje nós temos ali discussões sobre cotas, sobre racismo, que uns não concordam, outros concordam, por uma questão de reparação histórica, onde muitos das pessoas negras que vieram ali como escravos, vocês estudam isso em história, no tráfico negreiro e tudo mais, vieram da África e de outras regiões, e sofreram com isso. Até hoje nós temos essa estrutura, que se perpassa, vai se espalhando e vai continuando e vai seguindo, mesmo que mascarada, por uma forma de ajuda, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, mas nós temos, infelizmente, algumas empresas ou formas de trabalho que se caracterizam nessa questão do trabalho escravo e que tentam se sustentar, certo? Quais são as consequências dessa estrutura, de escravo, patriarcalismo e tudo mais? Deixa eu passar para a gente ver aqui. Eles comprometem as possibilidades de acesso aos bens e direitos para negros, mulheres e indígenas, e aí vocês poderiam colocar aqui as minorias, a gente tem aqui os quilombolas, só que aqui nós estamos com outro termo. Deixa eu voltar para o verde. Aqui a gente tem uma imagem com várias cores de pele, que costumam chamar de raça, mas aqui a gente coloca somente a cor de pele. Aqui uma jovenzinha com os traços indígenas, não da nossa cultura brasileira, mas é. E o que mais, voltando aqui, quais são essas consequências ainda mais daquela estrutura, continuando aqui? Nós temos
Só apagar. Pronto. Nós temos aqui a dificuldade, né? Essa consequência dificulta a ascensão social desses e de outras parcelas da população. Então, quando a gente fala da pessoa negra, ou do indígena, ou das mulheres, né? As mulheres, desde a Bíblia, nós temos essa diferença, né? Se vocês, independente da Bíblia que vocês forem ler, você vai ter lá que as mulheres, principalmente nos livros mais antigos, né? Que as mulheres e as crianças, elas ficam atrás, né? Os sacerdotes ficam na frente, os escribas, e os homens depois ali, né? Que não são dessa parte organizacional do templo naquela época, mas as mulheres e as crianças ficam atrás. Então, por muito tempo houve, né, essa diferenciação e esse menosprezo, essa submissão da ideia da mulher. Até mesmo na Grécia antiga, antes de Cristo, tem essa visão também. Tá? Aí nós viemos com a questão do tráfico negreiro e a escravidão e os indígenas também. Então, por que existe essa dificuldade de ascender, né? Aqui, ascender seria o quê? Seria subir, né? Como que eu vou subir ou crescer socialmente sem investimentos, sem cursos, sem capacitações, né? Então, o que muita gente não entende é que dependendo do berço que você nasce, do sobrenome que você tem, né, você já nasce num condomínio, com água encanada, enquanto muitas pessoas têm que lutar para construir o próprio teto, para plantar, senão não come, né? Ir atrás de fazer algum tipo de venda ou troca, senão não consegue vestimenta e assim por diante. Então, existe um atraso histórico que a gente acaba falando dessa reparação, né? Quando vem a questão das cotas e tudo mais, que não é uma coisa que provavelmente vai durar para sempre. É uma reparação, né, para tentar sanar as dificuldades e os desafios que essas pessoas viveram e ainda vivem hoje. Né? Analisem os salários e os preconceitos relacionados às mulheres. Né? As mulheres, quando elas se tornam chefes, existem pesquisas sobre isso. Tá? As mulheres, quando se tornam chefes, eles pensam 2, 3 vezes antes de fazerem com que elas... Vou mudar a cor aqui da caneta, ó, que elas ascendam. Por quê? Porque vão falar assim, a mulher ela vai ter um coraçãozão de mãe, então ela não vai ter o peso que a gente precisa para chamar a atenção do funcionário, para demitir, para contratar. São preconceitos, né? São rótulos que a sociedade cunhou ali, pregou, ou, né, adesivou naquelas pessoas, e isso trava, né? Essas pessoas elas ficam com mais dificuldade ainda de crescer, tá bom? Socialmente e assim por diante. Vamos continuar aqui. Agora nós temos um raio-x da desigualdade, só fazendo uma reflexão com vocês que esses dados eles são de 2017. Isso é muito importante porque, né, não é todo ano que saem pesquisas assim, mas nós temos esse recorte aqui para poder analisar que hoje o mundo está muito dinâmico e as coisas se atualizam muito rápido. Mas aqui a gente consegue ter uma base, tá? Então, analisando esse raio-x da desigualdade, vamos começar aqui pela esquerda. 42 bilionários, hoje já deve ter mais, tá? Do mundo, 42 bilionários do mundo têm riqueza de mais da metade da população mundial. Então, assim, nós temos 42 contra 3,7 bilhões. Né? Ainda tem ali uma discussão sociologicamente, filosoficamente, historicamente, que os bilionários eles não deveriam existir, né? Porque se eles existem, em cima de algo que era para ser de todos, tá? Não vamos cair nessa discussão aqui, mas fica a reflexão para vocês pesquisarem, perguntarem para IA, né, e para professor, gerar um debate sobre isso. 1%, tá, mais rico do mundo tem mais riqueza do que os 99%. Então, você pega ali uma parcelinha do mundo todo, deixa eu mudar a cor aqui para a gente tentar fazer um desenho, ó, da parcela do mundo todo, certo? 1%, né, uma bolotinha ali, de todo esse todo tem a riqueza que representaria algo para ser dividido por todos, certo? Então, eu vou limpar para dar uma sumida com essas riscadas e a gente começar a riscar de novo. Vamos continuar. E depois, nos Estados Unidos, os mais ricos têm mais da metade da população. No caso, desculpa, vamos lá. Nos Estados Unidos, 3 mais ricos têm mais da metade da população toda, que são 160 milhões de pessoas, tá? Então, a gente vê aqui, né, só um detalhe,
você vê esses banqueiros, né? A ideia do Tio Sam, analisem esse último com vermelho aqui, né? Só um adendo sobre o Tio Sam. Quando a gente fala da terra do Tio Sam, que é esse senhor grisalho com barba e essa cartola, né? Ele representa o banqueiro norte-americano. Então, quando vocês assistem os filmes, né, de faroeste ou históricos dos Estados Unidos, um dos diferenciais que a gente vê, né, no slide aqui é que lá, se vocês forem analisar, segundo o cristianismo ali, os mais pobres eles gastavam dinheiro, porque não pode levar isso para o céu e tudo mais. Com o protestantismo, os banqueiros começam a guardar essa grana, né, esse dinheiro, eles começam a guardar porque eles não podem, entre aspas, dizer ele pecar e tudo mais. Então, o capitalismo ele surge por causa desse acúmulo de capital, né? E a gente vê ali o símbolo no slide aqui do ladinho, né? A gente vê o símbolo do capitalismo, justamente esses banqueiros. Então, por isso que é comum vocês verem filmes de organização dos Estados Unidos, ali, aquelas guerras civis e tudo mais, e você vê o banqueiro com essa cartolinha, essa gravatinha, bigode, porque é um símbolo da comunidade deles, tá? Quando a gente fala, o capitalismo vem dos Estados Unidos, tem isso daqui. O professor de história, né, o professor de geografia, eles explicam isso de uma forma bem mais abrangente. Aqui é só para vocês terem o norte para a sociologia. Vamos voltar aqui só para os slides, por favor. E aí, nós temos aqui os Estados Unidos com 3 mais ricos, né, que provavelmente hoje a gente pode levar isso para pesquisa e pode ter aumentado, pode ter diminuído. Assim, a gente, por nome, a gente poderia falar, né, o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk com a Tesla, né, e a gente teve um que por muito tempo foi um bilionário, que ainda é, né, o Bill Gates, com a Microsoft e tudo mais. Então, só para vocês terem um pouco de norte. E aí nós vamos, do mundo, a gente vai para o Brasil, que ele se estende para cá, né? 6 bilionários têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, né? Olha a cara aqui da nossa representante lá da nossa moeda do real. São eles, né? E aqui tem alguns nomes que falo de novo, provavelmente já mudaram, né? A gente tem o Jorge Paulo Lemann, que tem o Instituto Lemann, que né, tem vários projetos focados em educação também, né? Aí tem aqui, ó, a empresa, né, AB InBev, o Joseph Safra, que é um banco muito conhecido, né? O Banco Safra, Marcel Herman Telles, da InBev também, Carlos Alberto Sicupira, também da mesma empresa, eles viram uma sociedade, crescem de uma maneira absurda. Eduardo Saverin, fica aqui a dica do filme A Rede Social, tá? Deem uma pesquisada, um filme chamado A Rede Social, que é a invenção do Facebook, né? E deixa eu dar só uma observação para vocês sobre o Eduardo Saverin. Na época que foi ser feita a rede social, então entendam, aquilo é um filme, uma ficção, e claro, eles vão exaltar os Estados Unidos. Mas o Facebook foi criado pelo Eduardo Saverin e pelo Zuckerberg, que hoje tem ali posse de todas as ações, junto com outros investidores. Mas se vocês assistirem a rede social, vocês vão ver que surgiu num quartinho da universidade, e o Eduardo Saverin foi aquele que pegou os algoritmos e fez o negócio acontecer. A ideia inicial veio do Zuckerberg, só que no filme eles não mostram muito o que aconteceu para não exaltar o brasileiro. Ele entrou na justiça depois e ganhou os direitos e pediu, né, saiu, vendeu a parte lá dele, e eu acho que ele mora em Singapura, fez os investimentos fora. Como que um brasileiro está envolvido nisso? Porque na época, ele morava acho que em São Paulo, no Rio, e isso eu li em algumas revistas que falavam, quando isso estava no auge, uns 10 anos atrás. O avô dele, o pai, tinha uma empresa muito grande no Brasil, que era uma empresa infantil, de roupa infantil, calçados e tudo mais. E existiam listas de sequestros naquela época, né? Ainda hoje existe sequestro, mas era muito forte isso. E o pai, com influência, o avô, com influência, descobriu que o nome do neto estava na lista dos sequestrados. E aí mandou ele para estudar e morar fora do Brasil. E nisso ele se destacou, né, indo estudar, e acabou chegando na universidade com esse colega Zuckerberg, que hoje é famoso. Vamos voltar aqui. Então, vale ressaltar, porque vocês vão ver documentários norte-americanos falando ali uma versão que muitas vezes não é, né? Porque quem é o Brasil perto deles, assim, na visão deles, né? Então, até o mapa é diferenciado quando eles estudam, né? No país deles, eles não analisam, eles não estudam geografia como a gente, né? Porque para eles não precisa. E aqui nós temos, por último, o Emílio Pereira Moraes, fica do Grupo Votorantim, né? Vocês podem analisar aí, se eu não me engano, o Grupo Votorantim é de celulose, né? De papel.
Está ali mais localizado na região do Mato Grosso do Sul, tá? Com a plantação de eucalipto e assim por diante. E fica aqui o desafio para vocês darem uma pesquisada, né? Se esse número aumentou, né? Eu acredito que sim, né? Acho que tínhamos ali a dona do Magalu, mas aí as ações mudaram e aí caiu de novo. Então, isso é um mercado muito dinâmico, tá bom? Continuando aqui, 5% do mais rico do Brasil tem o mesmo que os outros 95%, né? Aqui a gente vê a disparidade, existe uma diferença muito grande, né? Deixa eu apagar de novo tudo. Aqui, ó, um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada para ganhar 1% do que aquele mais rico ganha por mês. Isso segundo o IBGE, né? 44,5 milhões de pessoas têm um rendimento menor do que o mínimo, tá bom? Então, aqui a gente poderia enveredar se o tempo fosse maior, né? Mas fica a sugestão para o debate. Quais são os países que têm a melhor qualidade de vida? Acho que a Finlândia ganhou pela 19ª vez, né? Os trabalhos, você pode ser mecânico, você pode ser faxineiro e você vai ganhar um salário equiparado ao de um programador, de um engenheiro ou de um médico, porque não é o trabalho que você executa que te classifica, certo? Visto isso, o que seria estratificação social, né? A sociedade está dividida em estratos. E aqui, só uma correção, tá? Lembrem sempre disso daqui, ó. O estratos da estratificação social que a gente estuda é com S. Aqui tem, né, um errinho que a gente acabou de corrigir. Então, o extrato com X é de extrair algo, né? Quando você vê o extrato de tomate, foi extraído a essência do tomate para colocar ali. Ignorem a química toda. Aqui, o extratos com S é de camadas, né? Então, nós vamos estudar a estratificação, com S, tá? Social, indica a existência de diferenças de desigualdades entre pessoas de uma determinada sociedade. Então, a gente já começa, deixa eu colocar vermelho aqui, né? Símbolo da diferença. A gente vai ter ali camadas que diferenciam as pessoas, né? Ou os grupos sociais, tá? De uma determinada sociedade. Ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferentes. São 3 os principais tipos de estratificação social. E aqui nós temos, né, Café com Sociologia, para quem quiser pesquisar mais. Aqui, o modo como a sociedade está dividida são camadas sociais que se superpõem, né? Aqui deu um pulinho, mas eu volto já para a gente achar esses 3 ali. O modo como a sociedade está dividida são as camadas sociais, que são os estratos, que se superpõem. Essa divisão ocorre de acordo com diferentes critérios sociais, nós trabalhamos e discutimos ainda agora isso, né? E históricos, que estabelecem uma hierarquia, né? Hierarquia, a gente pode lembrar dessa imagem aqui, né? Nós temos aquele que está em cima, aquele outro que está mais abaixo, aquele outro que está lá na base, tá bom? Vamos para frente aqui. E aí nós temos as teorias que se distinguem aqui, no caso, teorias distintas de estratificação, né? Aquelas que são diferentes e como elas se diferenciam. A gente vai ter Karl Marx, né? Com o marxismo, muito mal interpretado, por sinal, e Max Weber, ou Weber, depende da pronúncia, como você quiser, com o liberalismo. Vamos seguir para Karl Marx, ou somente Marx, né? A teoria da estratificação seria a teoria das classes sociais, né? Aí, voltando na imagenzinha lá, né? Lembrem que a nossa sociedade ela é dividida em classes, né? Nós temos aqueles que não têm nada ou quase nada, aqueles que têm um pouco mais e se sentem superiores, e aqueles que têm bastante e muitas vezes quase não olham lá para baixo, certo? Vamos seguir aqui. E o que mais? Entende a sociedade a partir da divisão social do trabalho, né? Então, para Karl Marx, além de ser uma teoria, né, focada nessa questão da luta de classe ou das classes sociais, né, que está aqui embaixo já, existe uma divisão social do trabalho. Deixa eu limpar de novo. Beleza. E aí, por último, não menos importante, nós vamos ter a luta de classes, né? Classes antagônicas seria o quê? Não é o animal, tá, gente? São opostas, né? Eu tenho uma classe que tem de mais e uma classe que tem de menos, né? Eu tenho alguém ali que trabalha muito e alguém que só dá as ordens, tá?
Para Karl Marx, dando um parênteses aqui, ele vai dizer que tanto o funcionário, que seria o proletariado, né, ou proletário, precisa da empresa, como a empresa precisa do trabalhador. Então, não tem, né, para ele, não tem como a empresa funcionar sem contratar e sem beneficiar o trabalhador, e não tem como o trabalhador, né, trabalhar sem o emprego. Então, é uma mão que ajuda a outra e as duas movem a máquina, tá? Porque esse cara aqui, que é o dono da empresa, né, ele tem os meios de produção, que é a indústria, a fábrica e tudo mais. E esse aqui de baixo tem o conhecimento para fazer esse trabalho braçal. Então, um precisa do outro e os dois precisam ser valorizados, certo? Para Weber, né? Para Max Weber, como é que ele trabalha ou como ele pensa esses estratos? Com S. 2 modelos de estratificação. A aberta, maior flexibilidade, e a fechada, com o sistema de castas, né? O sistema de castas, ele é muito vivido não era, né? Mas é na Índia, tá? Já foi lá abolido, segundo os historiadores, né? Depois fica a pesquisa aí, ou era para ser, mas vocês sabem que culturalmente é difícil tirar algo que está marcado, né? Tem um documentário que eu assisti na Netflix, mas não sei se ainda está disponível por lá, não patrocinando a gente, né? A Filha da Índia, tá? É em inglês o termo, e vai contar a história de sofrimento de uma jovem. Aí vocês vão ver todo o sistema, como funciona, né? A pobreza e tudo mais, dependendo da categoria que você nasce, né? Você não tem valor para a sociedade. As mulheres, infelizmente, são aquelas que mais sofrem, né, perante os homens lá. Então, como seria para Weber a estratificação? Nós temos as 3 divisões que eu tinha falado lá atrás que ia aparecer: econômica, política e social, né? Economia cuida das finanças, da organização, da moeda e de como controlar tudo aquilo que for renda e compra e venda, né? A política, que trabalha com a organização do meio, né? Ali a política vem de polis, né? E polis mais a ética seria o fazer o bem ou o controle, né, o melhor possível da cidade. E o social, que seria conviver em sociedade, mantendo o máximo possível os relacionamentos com as pessoas, né, com as comunidades e assim por diante. E aqui nós chegamos em algumas pirâmides, certo? Vou começar pelo final aqui, que é o sistema de castas, que eu acabei de falar para vocês, que seria o sistema de castas indiano, né? Eles, aqui seriam, olhando por baixo, né, de baixo para cima, nós temos os Dalits, os intocáveis. Dependendo da tradução que você pegar, vão ter outros nomes, né? Tá vendo que tem uma carinha de choro aqui, né? Porque eles estão abaixo de tudo, assim. Tem professores que citam, né, alguns estudiosos que falam que eles são como se fosse a lama que os Sudras precisam pisar, né? Então, eles estão no nada, né? Eles são nada para a sociedade. Eles estão lá embaixo. Percebam que a pirâmide, ó, ela começa aqui. Então, existe um chão que sustenta. Os Dalits estão abaixo desse chão, tá? Então, isso é algo cultural e a gente não tira isso do dia para a noite, né? Eles precisam de um processo de conscientização muito grande. Então, eles são intocáveis porque ninguém quer tocar neles, tá? Depois nós temos os Sudras, que são os operários, percebam aqui os símbolos. Os vão ter traduções que falam Vaixais ou Vaiciais, que são os comerciantes, olha o carrinho aqui, né? Depois os Kshatriyas, os guerreiros, né, que seriam os soldados, guardas e tudo mais. E, pasmem, alguns desses países, algumas dessas culturas, cidades, existem guardas religiosas, que dependendo do que você fizer, se você fizer, por exemplo, um beijo público numa cidade sagrada, você vai preso. Com o mesmo poder, com a mesma classe de você ser preso por uma polícia federal no Brasil, tá? Então, se forem viajar, pesquisem muito a cultura de outros países para não passar vergonha ou não ser preso, tá? E, por fim, os brahmanes, né, que não tem nada a ver com a cerveja, aqui são os sacerdotes, tá? Ou os gurus e assim por diante. Certo? E vamos agora aqui, visto o sistema de castas, vamos para a primeira aqui, né? Nós vamos ter aqui, aqui nós temos, nesse primeiro, né, nós podemos colocar até como uma pirâmide do capitalismo, tá? Deixa eu ver como é que está aqui.
A gente vai ter mais uma aqui das classes. E aqui você vai ter lá em cima, ó, um burguês, né? Você vai ter vários deles aqui, ó. Aqui nós temos os trabalhadores, né? Aqui os artistas. Então, essa aqui tem um pouco mais de divisões. E essa sociedade do açúcar aqui, onde nós temos os escravos, tá? Percebam aqui, ó, que ela é tridimensional. Então, essa parte toda de baixo, na maioria das pirâmides que vocês encontrarem, quem está embaixo normalmente são os que mais sofrem, porque eles sustentam toda a estrutura da pirâmide ou da torre ou do que for, tá? Então, os escravos estão embaixo, e é muito comum isso aqui cair, tá? Em provas, né? Aqui a gente está falando de Enem, ó. É muito comum. E aí no meio nós vamos ter o quê aqui, ó? No meio dessa pirâmide, os homens livres, senhores de terra, sem engenho, carpinteiro, ferreiro, capataz, que é parecido com aqui, ó. A gente tem os comerciantes, os operários, né? O meio tá mais ou menos aqui, né? Ou aqui, tá bom? Deixa eu apagar de novo, que eu risco bastante. Então, nós temos o meio aqui, tá? E, por fim, a aristocracia, o senhor do engenho, a elite, a burguesia, se falar no capitalismo, e assim por diante, tá? Isso, se a gente for analisar a sociedade do açúcar, que você estuda em história, geografia, assim por diante, tá? Estratificação econômica, baseada na posse de bens materiais, que é o que mais se divulga hoje nas redes sociais, né? Eu tenho muito e eu não sou nada, né? Porque é tudo muito efêmero, como dizia Zygmunt Bauman, com a questão da liquidez, da sociedade líquida, da modernidade líquida ou do amor líquido. Fazendo com que as pessoas, ou que a pessoa, né, fazendo com que haja pessoas mais ricas, pobres e em situação intermediária, né? Eu coloco algumas palavras às vezes para melhorar o contexto. E aqui nós temos a pirâmide das classes sociais no Brasil, né? Vamos ver aqui não tem o ano, tá? Eu estou pesquisando aqui, ó, rapidinho, mas essa não deve estar muito longe do que a gente vive hoje, não. A classe D e a classe E, a gente costuma, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, a gente costuma estudar ou escutar o povo falando de classe A, B e C, né? Então, a gente tem a classe pessoal da elite ou da burguesia, aí a classe média e a classe C, que seria, né, os mais pobres. Só que existe ali a miséria, né? Existe uma classe mais baixa que a gente tenta erradicar cada vez mais. Já aqui, nesse caso, não, porque a classe E, ó, então a miséria está abaixo dessa daqui, tá? Ó, com um salário mínimo, vamos resetar as cores aqui. Na classe E, vou marcar de novo, aqui, ó, com a classe E ou E, um salário mínimo. Então, o pessoal que está aqui, ó, né, tem o salário mínimo. Classe D, entre 1 e 3 salários mínimos, tá? Então, também fica aqui do lado. Isso representa o quê? 50%, tá bom? Depois, nós vamos ter a classe C entre 3 a 5 salários mínimos, né, quem recebe mais ou menos abaixo de 10 mil reais, 31%. Classe B, de 5 a 15 salários mínimos. Aí a gente vai ter alguns servidores, alguns empresários e assim por diante. E a mais rica, né, pelo menos, né, no mínimo, 15 salários, que representa aqui, ó, 4%. E a gente não está falando aqui, né, de bilionários. Os bilionários, eles nem entram nessa torre aí, nessa pirâmide, porque eles são aquela porcentagemzinha muito minúscula que vai ficar, né, quase ali flutuando em cima disso. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade, né? Grupos que têm e grupos que não têm poder, tá? Então, eu domino, eu organizo, eu manipulo, eu controlo a sociedade. Hoje a gente tem ali as redes sociais que ajudam muito com isso, né? As fake news, tem alguns filmes que trabalham sobre isso, né? Você vai ali, organiza, manipula ideias, cria fatos que não existem, né? Pseudo-fatos, e depois, quando vai admitir, já foi feito o estrago. E estratificação profissional, né? Que seriam as divisões, as camadas ali, está escrito aqui, ó, baseado nos diferentes graus de importância, né, atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, na nossa sociedade, de um modo geral, existe uma hipervalorização, que isso vem lá do Brasil, do início da educação no Brasil, que é um preconceito, que são os médicos, os engenheiros e são 3, né? Eu esqueci o último agora. E aí que era para desenvolver a sociedade. Boa parte dos padres que chegavam nas missões, inclusive na nossa região, Rondônia, no Pará e no Amazonas, os padres, eles eram médicos. Por quê? Eles precisavam cuidar das pessoas. E hoje,
ainda na nossa sociedade, é sinônimo de status, tá bom? Não quer dizer que seja certo. Em algumas sociedades, a estratificação é bastante rígida, não permite que os indivíduos entrem ou saiam de um extrato. Isso aqui, essa rigidez, a gente pode analisar lá nas castas da Índia. Mesmo que você consiga ali o dinheiro para tentar subir, eles, né, na visão, eu estou falando aqui do papel, teoria, tá? Como funciona lá hoje, a gente teria que ir lá ou pesquisar. Existe uma rigidez, existe uma dificuldade, né, para você poder ascender e mudar de classe ou de camada, né, que a gente está falando aqui de estrato social. Aqui comigo, continuando, de acordo com a posição que um indivíduo ocupa na hierarquia, vai ter mais ou menos acesso a direitos e recursos. Isso foi no começo da aula que a gente falava, né, dos negros, dos indígenas e das mulheres, né, dependendo da hierarquia que ela ocupa, ou que a pessoa está, ou da classe, ela vai ter muito mais dificuldade ou muito mais facilidade. E aí ele volta a falar aqui da casta das Índias, das castas da Índia, porque é um exemplo muito peculiar, não tem como fugir, tá? O sofrimento é muito grande. Mobilidade social seria o quê? Ela é determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social, certo? E essa escada nem sempre ela é justa, né? Para alguns ela tem menos degraus, para alguns tem degrau faltando, para alguns nem escada direito tem, tá? Aqui nos estratos sociais ainda, lembrem sempre de camadas, né? Nós temos as castas, nós temos as classes e os estamentos, né? Nos estamentos são pouca mobilidade, pouca possibilidade de você crescer, né? Como na imagem atrás. E sociedades feudais. Isso aqui é lá quando você estudava feudalismo, tá? Também história, geografia, você estuda bastante. Tá, vamos apagar tudo e voltar. Aqui, nas classes sociais, que é o que critica Karl Marx, né? Muita mobilidade, porque dependendo de como você se desenvolve, você pode crescer, e isso é muito desenvolvido nas sociedades capitalistas. Sempre que falar sociedade capitalista, a gente pode lembrar facilmente dos Estados Unidos, porque o capitalismo tem um surgimento por lá, né? E as castas, que a gente lembra muito da Índia. Não há mobilidade, né? Você nasceu ali como Brahma, como um sacerdote, você vai morrer como sacerdote. Você nasceu como operário, provavelmente você vai morrer como operário, é muito raro acontecer. E aí ele coloca aqui, né, no final, o exemplo da sociedade indiana, certo? Fonte cafécomsociologia.com. A ascensão social nunca é fácil, pois as camadas, né, esses estratos ali inferiores enfrentam restrições, né, impedimentos de acesso aos recursos, que justamente diferencia ou distingue das outras classes. Tá? Que a gente tem uma imagem, né, onde uma pessoa tenta ajudar o outro a subir, fazendo uma analogia com essa ideia de você ascender, né, de subir Você trabalha aqui como estagiário e aí amanhã tem uma pessoa que está em cima e te ajuda a promover, a crescer e para um cargo melhor. Essa perspectiva é possível avaliar, né, a meritocracia de um país justamente pela possibilidade de mobilidade social. Nessa direção, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Aqui vem um trecho de uma música, né? Bom, 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 pesquisem aí, muito famosa, que é uma música que critica, né, essa ideia de cadeia hereditária, de eu ter o meu pai que me ajudou, que deixou ali uma herança para mim, ou que deixou uma empresa e assim por diante, tá? Eu sorri porque a música é muito engraçada para estar aqui, né, dentro dele. A gente está falando de tristeza de castas e ver um bom, bom, bom aqui. A meritocracia significa o quê, né? Que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades, sem precisar da ajuda de sociedade, Estado ou família. É um sistema que privilegia qualidades do indivíduo, como a inteligência e a capacidade de trabalho, e não a sua origem familiar ou as suas relações ali com pessoas, no caso, relações pessoais, tá? E aqui nós temos uma charge, uma tirinha, né? Onde tem vários animais e tem escrito assim: para que a seleção seja justa, todos passaram por uma prova que tem que subir suba na árvore, né? Então, analisem como é a meritocracia, dependendo de como for, ela não é muito justa, né? Porque como é que o pássaro voa, né? O macaco se pendura em galho.
Pinguim nem braço não tem, né? Nós temos um peixe no aquário, né? Já morreu, ele tentou subir, ele já está morto. Temos uma foca, eu acho, aqui, não sei se é um lobo ou um cachorro, e um elefante. Então, cada um faz a sua reflexão, mas não é, né? Aqui é uma ironia muito grande, né? Não existe nada de justiça aqui, é muito injusto isso, é uma ironia gigantesca. E as tirinhas, elas servem para isso, para fazer com que a gente analise, né, e reflita sobre essa ideia, né, de tentar entender um assunto a partir de uma piada, de algo mais que a gente possa sorrir, com uma comédia e assim por diante. Certo? Aqui algumas referências, né, do que a gente estudou hoje. Eu agradeço a participação de vocês, né? Espero que não tenham ficado confusos com o tanto de risco que eu fiz na tela. Muito obrigado, estudem e a gente se vê na próxima aula. Até lá!